way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Um belo dia, a família Snow saiu para acampar. Todos estavam muito felizes e contentes com a viagem e decidiram comer à luz da fogueira. John, porém, comeu um marshmallow que parecia estar um pouco estragado, mas até aí ok. Chegando à tarde, ele decidiu dar uma corridinha, porém, caiu e se lesionou. Limpando suas roupas, voltou para o acampamento e após 2 dias voltaram para casa. Após o acampamento, a família Snow volta para casa. John se sente um pouco mal. Se sente com febre, taquicardia, hipotensão, chegando até mesmo a vomitar, devido às náuseas decorrentes. A Dani se sente com pena, tadinho. E, no jantar, ela fala que ele tem que ir para o hospital. Porém, ele não quer ir, e reclamando, discorda de Dani. No hospital, mais tarde, Dra. Cersei encaminha John para uma bateria de exames. Olá, John. Seus resultados voltaram. Só que não são boas notícias. A sua temperatura está maior que 38 graus. Sua frequência respiratória está maior que 20 por minuto. E a frequência cardíaca está maior que 90 batimentos por minuto. Isso pode indicar ser sepse. Sepse é uma desregulação inflamatória sistêmica mediada pela ativação do sistema imune inato. A sepse geralmente é iniciada pelo reconhecimento simultâneo de produtos microbianos derivados de múltiplas infecções e sinais endógenos de perigo pelo complemento e por receptores de superfície celular específicos em células cujo principal trabalho é a vigilância. Estas células incluem populações imunes, epiteliais e endoteliais. A ligação de ambos PAMPs ou DAMPs, receptores Toll-like, receptores de domínio de oligomerização de ligação de nucleotídeos, NOD, receptores de gene induzido por ácido retinóico, IG, lectina ligante de Mannose e receptores scavenger, entre outros, induzem um complexo sistema de sinalização intracelular com atividades redundantes e complementares. A endotoxina é um importante gatilho patogênico da sepse bacteriana gram-negativa. Induz uma resposta inflamatória sistêmica caracterizada pela produção de citocinas pró-inflamatórias e óxido nítrico, febre, hipotensão e coagulação intravascular, culminando em choque séptico. Evidências sugerem que a disseminação sistêmica de endotoxina a partir de locais de infecção, em vez de bacteremia em si, é crucial na patogênese dessa desregulação imune, uma vez que os níveis mais elevados de endotoxina se correlacionam com resultados clínicos agravados. As interações de endotoxinas com ligantes podem diferir, o que representa um desafio para as estratégias de neutralização. Os antibióticos eficazes na neutralização das endotoxinas, como as polimixinas, têm limites da sua utilidade clínica devido à sua forte nefrotoxicidade e neurotoxicidade. A alteração na expressão de várias proteínas procoagulantes e anticoagulantes, incluindo trombomodulina, fator tecidual, fator de von Willebrand, inibidor do ativador de plasminogênio 1, PAI1, e proteína C ativada, resulta na transição do endotélio de um estado anticoagulante, na saúde, para um estado procoagulante, na sepse. As proteases pró-inflamatórias induzem a internalização da caderina endotelial vascular, levando à perda de junções estreitas endoteliais e ao aumento da permeabilidade vascular. Oi, Dani.
Eu tenho boas e más notícias. Seu marido está com uma septicemia causada por uma bactéria gram-negativa. Mas a boa notícia é que eu desenvolvi nanopartículas semelhantes a macrófagos que acabam por bloquear as ações das endotoxinas e das citocinas. Você sabe o que são citocinas? O TNF-alfa é uma citocina produzida principalmente por macrófagos e linfócitos T. Durante as infecções, é um dos mediadores mais precoces e potentes da resposta inflamatória, provoca mudanças metabólicas e hemodinâmicas importantes e ativa outras citocinas. É um potente indutor para ativar a coagulação, estimular a expressão ou liberação de moléculas de adesão, fator ativador de plaquetas, glicocorticoides e eicosanoides e influencia a apoptose celular. Apresenta grande afinidade por receptores solúveis de TNF, TNFRs. A ativação de TNFRs produz resposta antagonista endógena à atividade sistêmica excessiva de TNF-alfa. Os TNFRs podem servir como transportadores ou reservas bioativas de TNF-alfa na circulação. A IL-6 é secretada por diversas células, macrófagos e eosinófilos. Seus principais indutores são TNF-alfa e a IL-1. Causa febre e ativa o eixo hipotálamo hipofisário adrenal através do IL-6R-alfa. A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória que promove maturação e ativação de neutrófilos, macrófagos e diferenciação e manutenção de linfócitos T citotóxicos e células natural killers. O interferon gama é secretado por células TCD4, TH1 e células NK. Ativam os macrófagos, que passam a secretar IL-12 e aumentam a fagocitose, células dendríticas e promove o switch de classe e também a inibição de TH2. Os macrófagos entram em contato com os patógenos por meio dos receptores de reconhecimento de padrões, PRR, e produzem citocinas pró-inflamatórias para iniciar a imunidade inata e ativar a imunidade adaptativa. Na corrente sanguínea, a proteína de ligação a LPS, LBP, liga-se com alta afinidade ao LPS via lipídio A e o complexo LPS-LBP envolve receptor de reconhecimento de padrão CD14 presente na superfície do macrófago, causando muitas mudanças na atividade das células imunológicas. A ligação de LPS a macrófagos também ativa o Toll-like receptor 4, TLR4, que desempenha um papel na regulação da captação bacteriana fagocítica, resultando no tráfego intracelular e morte dos macrófagos. O envolvimento de TLR4 induzido por LPS ativa o fator de transcrição nuclear KB, NF-κB. O Toll-like receptor 4 é o principal PRR de macrófagos para LPS, que é um fator desencadeante em infecções bacterianas gram-negativas. O TLR4 liga-se ao LPS-CD14 para formar o complexo LPS-CD14-MD2-TLR4, resultando na polimerização e ativação do TLR4. O gene de resposta primária de diferenciação mieloide 88, MID88, ativa e combina com a quinase 4 associada a IL-1R, IRAK4 e IRAK2 para formar o midazolam, que então liga-se ao receptor de TNF-alfa associado ao fator 6, o TRAF6. Posteriormente, o NF-κB transloca-se no núcleo para iniciar a expressão de citocinas pró-inflamatórias potentes, como o fator de necrose tumoral, TNF, interleucina 6 e interferon gama. Recentemente, as nanopartículas revestidas com uma membrana celular surgiram como uma plataforma de nanomedicina biomimética, permitindo uma ampla gama de aplicações. Em particular, nanopartículas revestidas com membranas derivadas de glóbulos vermelhos, denominadas nanoesponjas de glóbulos vermelhos, tiraram vantagens de semelhanças funcionais compartilhadas por várias toxinas bacterianas formadoras de poros para neutralizar a sua atividade citolítica, independentemente da estrutura molecular. O potencial terapêutico de nanopartículas recobertas por membranas para desintoxicação de amplo espectro inspirou-nos a desenvolver nanopartículas biomiméticas para a remoção de endotoxinas, possibilitando potencialmente o manejo efetivo da sepse. Desenvolvemos nanopartículas biomiméticas consistindo de um núcleo de nanopartículas poliméricas biodegradáveis revestidas com a membrana celular derivada de macrófagos. As nanopartículas semelhantes a macrófagos possuem um exterior antigênico idêntico às células-fonte de macrófagos, herdando assim sua capacidade de se ligar a endotoxinas. Além disso, as nanopartículas atuam como isca para se ligar a citocinas, inibindo sua capacidade de potencializar cascatas de inflamação, como a chamada tempestade de citocinas patológicas.
Essas duas funcionalidades permitem intervenção efetiva durante a ativação imunológica descontrolada, proporcionando uma intervenção terapêutica com potencial significativo para a gestão da sepse. A preparação das nanopartículas foi dividida em duas etapas. No primeiro passo, as membranas celulares dos macrófagos foram purificadas utilizando um processo envolvendo lise hipotônica, ruptura mecânica e centrifugação diferencial. Na segunda etapa, foi realizado um método de ultrassonografia para formar as vesículas de membranas e, subsequentemente, fundi-las em núcleos PLGA, poliácido lático coglicólico, para poder criar as nanopartículas. Seguindo a fusão da membrana, o diâmetro das nanopartículas, medido com dispersão de luz dinâmica, aumentou, correspondendo à adição de uma membrana celular de 2 camadas nos núcleos poliméricos. As nanopartículas modificadas foram coradas e visualizadas com microscopia eletrônica de transmissão, revelando uma estrutura de núcleo esférico, no qual o núcleo do PLGA foi envolvido com um revestimento fino. Após a formulação, as nanopartículas foram suspensas e demonstraram excelente estabilidade em tamanho e revestimento da membrana ao longo de 72 horas. Juntos, esses resultados demonstram o sucesso de revestimento dos núcleos de PLGA com membranas de macrófagos unilamelares. Por meio do revestimento por membrana, as nanopartículas herdaram as principais características biológicas das células-fonte. Por análise por Western blotting, verifica-se que as nanopartículas mantiveram as proteínas críticas de membrana responsáveis pela ligação de LPS, incluindo CD14 e TLR4. Os receptores de ligação à citocina também foram preservados, CD126 e CD130 para IL-6. O processo de derivação da membrana resultou em enriquecimento significativo de proteínas para essas moléculas. Após a administração intravenosa, o tempo de circulação sistêmica das nanopartículas foi medido. Às 24 e 48 horas, as nanopartículas apresentaram 29% e 16% de retenção no sangue. A meia-vida de eliminação foi calculada como 17,2 horas. Oi, gente. Oi. Boa noite. Temos ótimas notícias. As nanopartículas funcionaram. Tá tudo bem com você agora. Pode comemorar. Boa noite. Recebam agora a doutora Cersei e as nanopartículas semelhantes a macrófago. Eu não acredito. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Foi um trabalho muito difícil e obrigada. Tchau.